Maria foi a pessoa certa, na época certa, no lugar certo. Eu cresci num ambiente muito favorável às artes, de um modo de dizer. Eu tinha uma tia que era professora de canto lírico e tinha uma outra tia que sempre pianista, que sempre me mostrava trabalhos no piano que ela fazia, compunha. Então eu comecei simultaneamente a fazer arquitetura na FAU e teatro na ECA. Dentro da ECA, logo no segundo ano, eu me liguei a um grupo que a gente chamava de Teatro Laboratório. Nós estamos falando isso exatamente de 1970, né? Que era conduzido pelo Alberto Guzik, e onde tinha o Possi, que hoje em dia é um diretor de teatro, a Ingrid Dormian Kudela, que é uma das cabeças do Teatro e Educação, Maria Ângela Alves de Lima, com quem eu fui me casar no ano seguinte. Então, esse grupo era um grupo que se reunia à noite, num daqueles barracões que era a ECA antigamente, que não era o prédio. E nós passávamos a noite fazendo exercícios e corríamos pelos corredores e todo mundo se jogava no chão, bem anos 70, né? Que a gente era muito influenciado pelo Living Theatre, pelo Grupo Lobo, que passavam por São Paulo naquela época. Isso durou um ano, tá certo? Durou exatamente do começo de 70 a setembro. Quando nós voltamos da Semana da Pátria, de 70, nós chegamos à conclusão que era melhor cada um procurar um rumo, tá certo? E nos desfizemos, mantivemos a amizade, porém, como projeto artístico, nada mais, né? E o Yakov Hillel, que já era um grande amigo, falou: por que você não procura a Dona Maria? Eu falei: Dona Maria? Nem sabia quem era, né? Não, Maria Duchines, ela dá aula na casa dela, é uma pessoa muito legal e etc. Algumas pessoas foram procurá-la, bateram na porta, falaram: Dona Maria, gostaríamos de... A gente nem sabia direito o que era, mas fazer aula com a senhora. Ela nos acolheu muito bem, e nós começamos a trafegar pelos grupos dela. O tempo foi passando e eu fiquei com a Dona Maria até ela parar de trabalhar, isso já em 2000. Então ela criava coreografias que, se você vê um videozinho hoje, eram coreografias marcadas, 2 para lá, 2 para cá, diagonal, sim, na... E nós, esse grupo, a gente estava em busca de uma coisa que não era isso, tá certo? A gente queria um trabalho livre, onde a gente pudesse se movimentar à vontade, né? E ela percebeu isso. E ela começou a juntar pessoas que estavam à procura desse trabalho, que era uma contraposição a toda a técnica clássica, que era o que prevalecia naquela época, né? Ela encontrou pessoas que estavam à procura de um trabalho de livre expressão. Então o nosso grupo tinha assistente social, psicólogo, professor, advogado, físicos, né? Então era um grupo absolutamente heterogêneo. A Dona Maria era muito discreta. Ela tinha uma sala quadrada. Essa sala tinha um dente, onde ela ficava sentadinha na cadeira, com todo um arsenal de instrumentos, de fitas de cassete, que ela lançava a mão conforme o desenvolvimento da aula. E no final fazia um comentário, uma avaliação, em que basicamente ela dizia assim: puxa, foi muito bonito. Esse grupo, é lógico, se cristalizou em 8 ou 9 pessoas, que ela chamava de grupo coral. O grupo coral, ela carregava para os espetáculos.
Então, os espetáculos tinham sempre assim, um grupo que eram os intérpretes, né? Cibele Cavalcante, Cecília Cavalcante, Ana Lívia Cordeiro, viola, e eram aqueles que seguiam aquela linha da coreografia que ela já vinha fazendo, acho que desde os anos 50. Ela emoldurava este grupo com o grupo coral. Em geral, a gente tinha ou um pano preto para a gente rodeá-los, né? Tinha um que a gente dançava com uma caixa na cabeça, embrulhada em pano preto, e a gente ia criando caminhos no meio deles, né? Então, a gente ficou sendo um elemento do trabalho coreográfico dela. Nós ficamos também como um exemplo, o grupo coral, como um exemplo do que é possível fazer com pessoas não formatadas dentro da área da dança. Então ela nos carregava para palestras, ela carregava para apresentação em faculdade, e era muito uma época também em que o Reich estava entrando em discussão com o Gaiarsa, né, como psicólogo. Então tinha muito essa coisa do corpo, o que o corpo pode fazer, o que o corpo consegue, e lá nós ficamos. A Dona Maria tinha dois aspectos que eu fiquei pensando e que eu acho importante destacar. Ela sabia exatamente o que ela queria. A outra coisa era assim, vamos dizer, tinha um grupo das 3 para as 4, outro das 4 às 5 e o nosso era sempre o último. Um dia, um casalzinho, que era da aula anterior, ficou na sala para querer fazer aula com a gente. Dona Maria virou uma fúria, dizendo que aquilo não era academia, tá certo? Que os grupos se constituíam em função de afinidades, que não era para qualquer pessoa entrar em qualquer hora. Então ela tinha uma firmeza, sabe, que não combinava com o tipo físico dela, que era muito frágil. Então esse eu acho que é um aspecto, ela era firme, tá certo? Em posicionamentos educativos, né? Outro aspecto dela era assim, a gente participava dos espetáculos e a gente tinha sempre surpresas, porque de repente entrava uma música que não era aquela, porque ela se atrapalhava com os equipamentos, entendeu? Ela apertava o botão errado, ela enfiava a fita errada, e isso era até um desafio para a gente, porque você estava num determinado clima para começar alguma coisa, de repente entrava uma música que era completamente diferente. Numa das iniciativas dela, ela trouxe a Lisa Ullmann, do Laban, que deu aula no Teatro Galpão e tudo. Lisa Ullmann também era atrapalhadíssima com os equipamentos. Então nós dissemos assim, eu acho que é do método Laban, né? Não dominar os equipamentos. Mas isso nunca representou problema. Às vezes a gente entrava no teatro, ela achava no fundo do palco, digamos, um pedaço de isopor. Vamos aproveitar. Botava no trabalho. Então era sempre surpreendente, era sempre delicioso e nunca atrapalhou, sempre dava certo, entendeu? Né? Então eu acho que esses dois aspectos da Dona Maria me marcaram muito. Primeiro, a firmeza, tá certo, dela, ela sabia exatamente o que ela queria, e essa capacidade de improvisar, que era uma maravilha, porque eram, sabe, desafios para nós fantásticos, né? A Dona Maria era uma educadora, né? Eu acho que, acima de tudo, ela era uma educadora, tá certo? Ela tinha ao lado dessa firmeza, uma delicadeza no trato. Ela nunca apontou nada que fosse problema ou dificuldade para ninguém. Ela dava o tempo daquelas questões se resolverem. Mas ela era uma educadora e eu acho que ela me influenciou muito por conta dessa postura, sabe, assim, de delicadeza, de paciência, de
tempo para que as coisas acontecessem, né? E eu acho que ela, para mim, foi um braço que me instrumentalizou muito para o que eu faço hoje, tá certo? Eu continuo dando aula, aproveitando princípios do Laban, movimentação natural, repertório de movimento, tudo isso, né? Então, eu acho que se eu tivesse que enfatizar, eu acho que ela nos proporcionou essa questão do prazer da dança, né? E também, quando eu falo que a Dona Maria era uma pessoa certa, no lugar certo, na época certa, ela coincide com o pior período da ditadura, né? No Brasil, tá certo? Então, quando tudo se fechava, né, em termos de arte, existia um espaço onde a gente poderia ter liberdade de, sabe, respirar, se expressar. Mas Dona Maria é um marco, sabe? Eu acho que para todo mundo que passou por ela, tá certo? Ela me formou, sabe? Junto com Joana Lopes, né, que era da Unicamp, com quem eu trabalhei no Grupo Arte. Mas Dona Maria sabe, é o meu braço direito, o meu braço esquerdo, etc.